Como a gente falou aqui, Luz, você começou profissionalmente como treinador faz pouquíssimo tempo, né? São 5 anos apenas. Mas você já tem conquistas representativas, né? Você já conquistou uma Série B, você já conquistou um estadual pela Chape também, você já foi campeão com o Guarani, teu primeiro time, né, como Sim. profissional. Assim, o teu início no Guarani até hoje, o que é que você acha que essa caminhada, como é que está essa caminhada, como é que está? É um constante aprendizado e uma constante evolução, né? Como em qualquer profissão. Perfeito. Essa é a minha busca diária. Eu até falo, né? Eu sou inquieto. Por mais que a gente esteja ganhando, jogando bem, eu sempre vou identificar algo para que a gente precisa melhorar. Porque é isso que o adversário vai tentar nos estudar para poder tentar enxergar a nossa fragilidade. Então eu tenho que conhecer muito a nossa equipe. A gente tem que se conhecer bastante, porque é nisso que o adversário vai tentar atacar. E aí, os ajustes, as melhorias, a evolução, falo de time, também eu trago para a minha realidade individual. Então, eu tenho que sempre buscar estudar, aperfeiçoar, o ver jogo é importante. Eu cresço muito quando eu vou criar estratégia de jogo, então, já me perguntaram, qual o treinador que você se espelha, isso, aquilo. Eu gosto de muitos, mas o que mais me faz crescer é quando eu vou enfrentar um adversário, porque eu vou estudar, vou entender, tentar entender como esse treinador ele monta a tua equipe, qual que é a tua estratégia, quais são as suas fragilidades, quais são as suas virtudes, suas fortalezas, quais são suas trocas quando ele está ganhando, quando está perdendo. Então esse universo faz com que eu vou crescendo também, eu vou criando identificações, vou estudando e vou me aperfeiçoando também. Sem falar das outras coisas, né? Que você tem que estar sempre evoluindo, porque o futebol ele é muito dinâmico, como a vida é. Uhum. Então, se você achar que o que você fez ontem já é suficiente para você vencer o hoje, esquece. Então, aquela velha história, eu fui bom ontem, eu tenho que ser melhor hoje para ser ainda melhor amanhã. Então, essa constante evolução, ela tem que estar impregnada na tua cabeça, na tua mente, e você tá com esse brilho, essa paixão, aquele apetite que você teve quando você iniciou. Uhum. Isso eu falo muito para meus atletas, se a gente trouxer todos os dias e não perder aquele brilho no olhar que a gente tinha quando a gente iniciou, quando a gente começou a jogar futebol ou a trabalhar com futebol, se você não perder esse brilho de iniciante, de aspirante, você vai estar sempre focado para estar podendo evoluir. E o Humberto, ele cresceu muito, né? Primeiro trabalho do Guarani, para esse agora, eu costumo dizer, eu sou um privilegiado, porque 5 anos recente agora é feito, 4 conquistas, né? Um campeonato brasileiro, como você mencionou, um título no Guarani da Série A2, levando o clube depois de 5 anos à primeira divisão. Isso. É um clube que, era uma pressão gigantesca. Depois campeão com a Chapecoense estadual também e brasileiro, como nós falamos, campeão no Atlético Goianiense. Esse eu esqueci de citar. Então, 4 títulos, a gente conseguiu uma marca de ser o primeiro clube goiano a conquistar uma vitória em solo internacional na Copa, na Sul-Americana. No Atlético Goianiense, conseguindo também uma primeira vitória do Clube Atlético Goianiense, jogando dentro de casa numa competição internacional, levando a equipe ali, direcionamos bem a passar de fase. Então, algumas coisas que a gente vem conquistando também, jogando Série A, sofremos já em algumas equipes, mas é um aprendizado enriquecedor, que traz para que a gente no próximo trabalho seja ainda melhor. Então, o Humberto vem crescendo, vem evoluindo, cada clube com o qual passei, por isso que eu falo que eu sou privilegiado, eu começo no Guarani, um clube campeão brasileiro. Eu trabalhei em Curitiba, campeão brasileiro. Chapecoense, um apelo internacional. Isso. Sport, campeão da Copa do Brasil, um time que jogou muitos campeonatos brasileiros. Aí trabalhei Vila e agora CRB. Então, clubes ali que sempre estão crescendo, já com conquista, com histórias. Então, isso me ajudou muito. Em cada local desse, mais um privilégio para mim, eu vivenciei uma coisa que me fez crescer muito como profissional. Em um clube, determinado clube, questão de política, outra questão de imprensa com torcida, outra questão financeira, outra questão conturbada de política com um monte de coisa, com atraso com isso, outra estrutural. Então, cada lugar desse me trouxe um aprendizado muito enriquecedor que faz com que eu cresça
como profissional e também como ser humano, porque não é fácil você lidar. Eu já passei por vários clubes e eu trago isso comigo, eu nunca vou externar o que eu tenho de vivência dentro de um clube de momentos ruins, né? O que o clube é falho, eu nunca vou externar, por mais que muitas vezes eu tomo pancada pra caramba e já fui instruído a dividir isso ou a externar isso aí, mas eu não gosto porque essa é a minha natureza. Se eu estou vivenciando aquilo ali, é para o meu aprendizado, é para o meu crescimento, é para o meu amadurecimento, então eu procuro extrair o melhor daquilo para eu me tornar um profissional melhor para a próxima missão que à frente eu terei. Bom, eu acho que um desses aí que você citou, uma situação dessas aí foi aconteceu lá no Recife, né, com o Sport, né? Que foi uma pressão danada, né? Foi. Torcida, tudo. Ali foi o lugar que eu mais apanhei, assim, confesso a vocês, assim, eu não costumo ver, ouvir e ler. Lógico que algumas coisas a gente vai pegando, tem um filtro da assessoria que vai te passando também, a própria minha assessoria também passa algumas coisas, mas eu até peço para eu ficar um pouco mais isento, porque é muito complicado. A gente cuida de todo mundo, mas quem cuida do treinador? Quem cuida da saúde, da mente, disso, daquilo. Então, a gente tem que buscar também esses profissionais capacitados para estar cuidando da gente também. E uma forma de você sair um pouco dessa pressão, porque senão você começa a tomar decisões embasado em pessoas que não têm, de fato, o conhecimento do dia a dia e, às vezes, não tem embasamento para falar. Falar de uma coisa, falar sobre é outra, né? Então, eu posso falar de qualquer coisa, mas falar sobre, eu tenho que ter um aprofundamento, eu tenho que ter embasamento de fato para eu poder saber o que eu estou falando. Infelizmente, hoje é cultural, qualquer um pode ir lá e falar, e vai formando opinião, e isso vai levando para a arquibancada, e isso vira uma realidade, a pressão vai vindo que o resultado, quando não acontece, é a única maneira que te sustenta, infelizmente, e o futebol ele vai empobrecendo, porque é troca, e aí o atleta ele não consegue absorver, quando ele começa a identificar uma ideia, há trocas, e aí o futebol ele vai ficando mais pobre, mais feio, e isso vai virando uma bola de neve, mas ali no esporte, cara, eu apanhei bastante, mas em momento algum eu falei do clube. Eu tenho muitos amigos lá dentro, deixei um legado lá, hoje você vê que tem a zaga, Sabino e Thierry ainda jogam lá, outros atletas também que a gente teve a oportunidade de colocar e já estão em outros locais, mas é um clube que eu tenho um carinho, os profissionais do qual eu trabalhei totalmente identificado, assim, prestaram o serviço para mim com muito carinho, com muito amor, e que a gente ouvia lá dentro, que eu vivi o pior esporte. Funcionário com 20 anos, 25 anos, eu vivi o pior esporte. Então, foi enriquecedor para mim nesse aspecto desportivo. Em que sentido, pior esporte? Assim, pior esporte em tudo, porque estrutural, político, porque assim, eu chego, aí logo o seguinte eu tenho a renúncia de um presidente, depois já vem para uma eleição, mas que não podia, aí fica nesse imbróglio. Aí vocês sabem, questão financeira, questão estrutural, que depois alguns atletas colocaram para fora, externaram isso aí, e várias outras questões que atrapalhavam no dia a dia. E você jogando um campeonato brasileiro, você tem que jogar contra Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Red Bull, várias outras equipes, e tem que performar e vencer. E infelizmente a gente não conseguiu, mas assim, desportivamente foi ruim para mim em termos de resultados, mas como crescimento profissional, eu vivenciei muita coisa ali dentro e eu fui forte, eu saí dali muito fortalecido, por isso que hoje eu tenho um respeito das pessoas que lá estão, desde o presidente até quem cuida do campo, e eu fico feliz porque em aniversário meu ou em festa de final de ano eu recebo desde o presidente até o funcionário mais simples ali, porque eu tenho um carinho, tenho um respeito, eu não vejo o cargo. Essas pessoas te ligarem, te mandar uma mensagem, então isso para mim não tem preço. E sim no esporte e nos outros clubes qual eu passei também. Então, eu costumo dizer aos meus atletas também justamente isso. A gente tem que passar nos lugares e fazer com que as pessoas sintam falta da gente. Então, isso para mim é deixar legado. Às vezes, para fora, você não conseguiu o resultado. Então, graças a Deus, a gente tem conseguido a ter ambientes bons e quando a gente sai, a gente deixar alguma coisa
para que esses clubes continuem crescendo, evoluindo, e esses funcionários depois te ligarem e você ter essa relação de carinho, para mim não tem preço. Meu povo, gostou do conteúdo? Então se inscreve aqui no canal e segue Conquest FC.